Muito bem, mais um Leadercast. Sempre começa o programa contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Isso aqui foi um daqueles e-mails que alguém me manda. Conheço um sujeito interessante, é assim, assim, assado. Quiser conversar com ele, eu falei, opa, esse aí dá samba. Mandei a resposta e foi rapidinho, né? A gente marcou em questão de uma semana, uma coisa assim, Menos né? de uma semana. Foi acertar só os esquemas. Mas se você tem alguém aí, conhece gente interessante que pode render Leadercast, mande um e-mail para mim no leadercast@lucianopires.com.br. A gente vai analisar. Se estiver no perfil do programa, será convidado a estar aqui conosco. O programa começa com 3 perguntas, que são as únicas que você não pode errar e nem chutar. O resto você pode chutar à vontade. Maravilha. Essas 3 você vai... né? Seu nome, sua idade e o que você faz. Meu nome é Bruno Gonçalves, eu tenho 35 anos com alma de 18. Pô, eu conheço um aí que tá dizendo que tem 70, como é que é? Energia de 30 e tesão de 20. É isso. Eu desconfio, meu psiquiatra não sabe, mas eu desconfio que eu tenho síndrome de Peter Pan. Mas se for, tô bem porque eu tô no lugar certo. Ué. E hoje eu sou head de experiências no Hop Hari, então cuido da experiência do colaborador e do cliente, porque eu não acredito que exista uma sem a outra. E a minha atividade principal é palestrante. Então eu rodo aí o Brasil falando sobre gente feliz dá lucro e não enche o saco. Puta, esse tema é ótimo. Você falou a idade? Passou batido por mim. 35. 35. É um 35. garotão, cara. É um garotão, né? É um millennial. Você é um millennial. O millennial não é nem o tardio, cara. Você é um millennial. Millennial raiz. Raiz, cara. Exatamente. Daqueles, né? Legal, cara. Vamos trocar uma ideia aqui. Nasceu onde? Nasci em Santos. Grande Santos, cara. Eu tenho uma história com Santos legal, bicho. Eu tinha um tio, irmão do meu pai, que morava em Santos numa época genial. Pô, eu sou de Bauru, interior de São Paulo, molequinho lá em Bauru, saí do interior de São Paulo para ir na praia em Santos. Pô, em Santos a gente frequentava muito lá, era muito legal. E um dia nós fomos lá, eu com a família toda, caminhando na rua, não sei o quê, fomos tomar um caldo de cana. Paramos na empresa, vamos tomar um caldo de cana, todo mundo reunido ali, e a mulher passa o caldo de cana e vem o caldo de cana muito escuro. Escuro, né? Normalmente não é escuro assim. Escuro a gente, mas que coisa, escuro é uma cana muito ruim que chegou aqui, uma cana que veio de Bauru. Que ótimo, me encontrei com a minha cidade. É nóis lá, né? Uma grande cidade. Você nasceu lá, tem irmãos? Tenho 2 irmãs mais velhas, eu sou a raspa da raspa do tacho. Sim. Eu não sei a idade delas, mas a diferença é entre 16 e 18 anos. Ô, louco, cara. Isso é temporão. Assim, o último dos últimos, eu certamente traumatizei as duas. Mas imagina. Não foi minha escolha. Bom, mas se você nasceu, elas tinham 18, você virou um brinquedo pra elas, né? Pô, aí trataram... Cara, a minha esposa fala até hoje, assim, eu tenho 3 sogras. A oficial e mais 2. E 2, imagino, né? Não brinca comigo. O que seu pai e sua mãe fazem? Meu pai, essa é uma história muito legal. Meus pais e as minhas 2 irmãs são refugiadas de guerra de Angola. A Guerra Civil de Angola de 1975. Eles não conseguiram ficar lá, perderam a casa, perderam tudo. São angolanos? São portugueses angolanos. Mas nasceram em Portugal e foram para Angola? Ou... Meus pais nasceram em Portugal e passaram a vida em Angola, e as minhas irmãs são angolanas. Pô, interessante. Tem uma história maluca lá, cara, na época. Uma história maluca. Eu já entrevistei várias pessoas aqui. Um deles é o Nuno Mindeles. É um dos maiores guitarristas do mundo brasileiro, mas nascido lá naquele lado. Ele também tem uma história assim, cara. Ficou lá, molecão, aí a história... A Guerra Civil. A Guerra Civil, ele tem que sair de lá, cara. Sair de lá. A família tem que sair de lá também, perdem tudo e tudo mais. E seus pais escolhem vir pro Brasil? Escolheram vir pro Brasil porque meu pai tinha um tio aqui. Toda a família foi para Portugal, né? Só veio minha mãe e a irmã dela com as respectivas famílias para cá. E aí se estabeleceram aqui e se estabeleceram em Santos, porque tinha um conhecido em Santos. E aí em Santos nós ficamos. E aí depois de muito tempo, em 1988, veio eu. Você tem alguma influência angolana na tua cultura, cara? Cara, não. Não sobrou nada, né? Eu ouço histórias do meu pai e da minha mãe, eles são apaixonados pelo lugar, eles nunca mais voltaram. Um tio meu voltou para trabalhar lá na Sonangol, na empresa de petróleo, como se fosse a Petrobras lá de Angola,
Mas ainda há muitas minas terrestres, né, Sim. pelo país, e é muito perigoso ainda. E bom, o país se deteriorou pra caramba, porque o processo de liberdade de Angola foi um processo em que todas as colônias portuguesas estavam se libertando, e aí o governo português falou: quer saber? Toma. Sim. Eles simplesmente tiraram, né, levantaram o poder do lugar. O governador de Angola, que Angola era um estado português, como aqui é São Paulo, Rio de Janeiro, pegou e foi pro mar, né, foi para um barco do exército português no mar, e aí ele deixou o bicho pegar fogo em solo angolano. E a característica africana é que aquilo são tribos, né? Exato. Vizinha, a 2 quilômetros tem outra tribo, as duas não se dão, se bobear falam um dialeto diferente uma da outra. Cara, para juntar isso tudo é praticamente impossível. E aí, meu pai, se você trouxer meu pai aqui, ele vai contar. Meu pai, assim, ele fica 3 horas tranquilamente falando só sobre UNITA, que era o partido, MPLA, e o que aconteceu, o que não aconteceu, como foi, como não foi, como ele foi pro exército, e ele trabalhou numa fábrica de refrigerante. Meu pai fica aqui até amanhã falando sobre isso. E foi uma revolução socialista, né, cara? Foi. Morena de Angola que traz o guiso amarrado na canela. E aí pegaram as trouxinhas. Ele tinha acabado de comprar uma casa, de construir uma casa. Lá. Perderam tudo. Perderam absolutamente tudo. Minha mãe fala dessa casa até hoje. E minhas irmãs, muito pequenas ainda, pegou as crianças pela mão, subiram num avião que eu acho que foi para Portugal. E aí foi um avião da Força Aérea Brasileira que trouxeram eles para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E mesmo sem documentos, um dos funcionários da alfândega foi com a cara deles, liberou um salvo-conduto lá e entraram. E também num período tenso para o Brasil, que era no meio da 75, né? 75. Ainda no período militar. Sim. Mas assim, foram abraçados aqui no Brasil. E aí meu pai revalidou o diploma, minha mãe começou a trabalhar aqui também, abriu loja de roupa, começou a vender joia. E aí fizeram a vida, reconstruíram tudo do zero. Que legal, baita história. Bom, deram muita sorte, você podia ser Ruanda. E aí acho que não ia ter muita gente para contar a história. Acho que o Bruno não estaria aqui hoje. Bom, mas legal. Mas então, sua mãe trabalhava vendendo joia, é isso? Ela é empreendedora? Minha mãe, baita empreendedora, Sim. Mãe, dona de casa, empreendedora, teve loja mesmo de roupa, teve uma loja que vendia joias, e aí num determinado momento resolveu fazer isso de casa, a precursora do home office. Sim. Né? Nem existia esse termo, minha mãe estava trabalhando de casa, inventou praticamente o termo. E seu pai, CLT? Meu pai, ele se formou em contabilidade, ou em Portugal ou em Angola, acho que em Angola provavelmente, e aí começou a trabalhar em algumas empresas aqui no Brasil, e aí ele, em um determinado momento, teve um mercadinho, o mercadinho era em Santos, depois em São Vicente, depois foi para Santos de novo. Empreendedor também. E aí no final da carreira dele, ele foi para trabalhar nas Casas Bahia, dedicação total a você. Muito bom, cara, esses são bons tempos. Qual era o apelido que o Bruno tinha quando era pequenininho? Pequeno não vou lembrar, mas teve um que... 7, 8 anos. Teve um que me marcou, porque ele foi engraçado e eu contei esse apelido na frente de 2, 3 mil pessoas num evento religioso certa vez. Minha mãe odeia que eu fale isso, mas eu não tô tirando onda com religião nenhuma, é só contando mesmo. Que ela fala assim, não precisa falar, tá na minha vida, eu preciso falar. Eu era testemunha de Jeová. E aí eu fui convidado para falar lá no palco, na frente de 3 mil pessoas, e dar um testemunho, falar sobre não sei o que lá, e como eu enfrentava as provações na escola. E o meu apelido era Pança Jeová. Pança Jeová. Olha que coisa porque triste. Você era gordinho. Ainda bem que eu não sou mais. Então você ainda bem que essa fase já passou. Aliás, se fosse, eu não me atreveria a dizer, porque hoje em dia é politicamente incorreto chamar alguém, né? Você está um pouco. Você pode ver que é quase acima do peso. O sósia do Brad Pitt. Tá na mão, né? Como é que era? Pança Jeová. Pança Jeová. O que é o Pança Jeová? Isso é bullying, hein? O que o Pança Jeová queria ser quando crescesse, cara? Cara, muita gente me diz assim, você tem cara de gerente de banco. Por muito tempo isso ficou na minha cabeça. E eu queria ser engenheiro, tanto que sou engenheiro de formação, mas nunca atuei, porque eu descobri que
Não era a minha praia. Uhum. Sou engenheiro de computação, by the way. Então eu queria trabalhar com tecnologia, me imaginava montando, desmontando as coisas, inventando. Teve uma vez que eu juntei com uns amigos meus, a gente desenhou um carro e mandou para Volkswagen. Falou assim, vão aceitar com certeza, vamos ficar milionários. É claro que isso, que a ideia não veio daí, mas o mais engraçado, a gente criou e eu gostava muito de marketing e tudo mais, a gente criou um carro pequeno e que o nome do carro era Box. E aí a gente criou um slogan. O slogan era pequeno para quem vê, gigante para quem anda. Alguma coisa assim. Uhum. Não, esse é o slogan do Fox, na verdade. A gente criou alguma coisa muito parecida com o slogan do Fox, que foi de fato. E aí a gente mandou e obviamente ninguém respondeu. Pouco tempo depois lançaram o Fox. Uhum. E a minha cabeça de criança ficou assim, nossa, fui eu. Por muito tempo eu achei que eu fui o criador do Fox. A Volkswagen. Volkswagen é minha cliente hoje, inclusive. Eu não acho mais isso, tá? Mas enquanto eu era criança foi interessante pensar isso. Você foi estudar engenharia, cara? Engenharia. Maluco Mas total. então, o que normalmente, quando o pessoal me conta isso, na área que você foi, engenharia de computação, é porque caiu na mão dele um Xbox, ou sei lá, como é que era na época? Era um Nintendo. PlayStation 1, um Super Nintendo. Caiu um PlayStation na mão da criança, o moleque fica enlouquecido, dali ele vai pro computador e acaba se formando em... Esse é o caminho? Esse é o caminho, mas no momento da faculdade eu fiquei muito confuso. E aí, minha irmã, minhas duas irmãs, praticamente mães, né, e aí uma das minhas irmãs teve um sucesso exponencial no mercado corporativo e ela sempre foi meu exemplo do que eu queria ser como profissional. E aí eu virei para ela e perguntei, Paula, o que fazer agora? Você é minha guru. E ela falou, tecnologia. Ela trabalhava na época... onde ela trabalhava? Acho que era na Microsoft já. Ela trabalhava, né, no meio de tecnologia. Ela falou, não, tecnologia, vai na tecnologia, vai com Deus. E eu fui. Então, assim, primeiro ano só 10 e 9. Segundo ano só 10, 9 e 8. Terceiro ano 10, 9, 8, 7. Do 4 pra frente, descambou. Foi 3, 2, 5, 1. Por quê? Eu perdi o interesse, eu perdi o tesão. E aí eu me formei assim, não, eu preciso... Do diploma, diploma. Eu tenho que prestar conta para meus pais, né? Não, foi isso que eu pensei. Pai, mãe, tá aqui. Exatamente. Cara, eu fui fazer extensão em microeletrônica na França, em Toulouse, no maior centro espacial europeu. A gente montou um chip do zero, foi tesão pra caramba. Mas no final da faculdade eu tava arrastado. Eu lembro da última matéria que era eletricidade e eletromagnetismo. Puta, cara, eu vejo um imã, eu quero sair correndo. Eu odeio essa desgraça. Mas me formei... Tenho diploma, tenho criativo, né, para poder dizer sou engenheiro. Se quiser, eu cobro 10 mil para assinar uma RT. Mas você botou de lado isso e passou pela tua cabeça que a tua vida seria na engenharia? Não. Você já... Bom, não. Pai e mãe, cumpri, agora vou cuidar da minha vida. Exato. E aí? Vou fazer o quê? E aí eu fui estagiar na IBM. Você já está em São Paulo? Já estava em São Paulo? Não, estava em Santos ainda. Tudo em Santos ainda? Tudo em Santos. Então, e voltava todo dia. Tá. Para quem está nos ouvindo aqui e não tem a dimensão, Santos está aqui do lado. Com trânsito bom, 55 minutos? É por aí. Por então, aí. Para quem está em São Paulo, 55 minutos em São Paulo é nada. É teletransporte. É brincadeira, né? Então, muita gente faz isso. Mora em Santos e sobe e desce todo Eu chegava em casa antes que muitos colegas meus que moravam em São Paulo. Então foi IBM, né? IBM, olha só como é louca a carreira, né? Engenharia de computação. Meu estágio era em preços, em finanças. Eu era pricer de software. Então eu aprovava os preços dos softwares da IBM. E aí fiquei na IBM por um tempo e, bom, saí da IBM porque eu me demiti, porque eu era um ser com uma inteligência emocional do tamanho de uma ervilha. Por causa da namorada na época, me demiti. Uma maior cagada da vida, porque a IBM é uma baita empresa. Vai, Millennial. Você tá se achando assim, imagina o Z, como é que são os Z. Exatamente. E aí depois eu transitei pro marketing, e aí no marketing eu fiquei, até me tornar head de marketing digital de uma agência interna de uma empresa de e-commerce. A gente fazia sites... white label para outras empresas. Então, por exemplo, a gente fazia o site da Alcatel Mobile.
Então, era a Alcatel Mobile na fachada, mas quem fazia era a nossa Por trás empresa. é você, sim. Exatamente. Era o Intel Inside da... Exatamente. E aí, num sim. dia, eu falei, mano, eu não aguento mais esse negócio, eu era triste, infeliz. E aí, já tava casado. Eu falei, meu, me deu um surto, me demiti. Falei, vou palestrar. Porque é isso que eu sei fazer. Porque, como eu disse, eu fui criado do Testemunho de Jeová, e você é... Eu te jogo na porta e fala com a galera. Então, Sim. desde os 5 anos de idade, aprendendo a falar em público, técnica de oratória. E a oratória da Testemunha de Jeová não é aquela oratória evangélica do Jesus, não. É uma oratória corporativa. Então, eu sabia que eu gostava de falar em público, eu sabia que as pessoas gostavam de me ouvir, eu só precisava de um tema. Aí comecei a estudar sobre Disney, criei um evento para me lançar, porque ninguém contrata palestrante iniciante, que não tem portfólio. Sim. E aí fiz o meu primeiro evento, contratei só picas das galáxias para estar junto nesse evento e me contratei. Que ano então, é isso? isso já foi em 2019. E aí tava nesse evento Claudemir Oliveira, que é ex-diretor da Disney, Alexandre Slivnik, puta palestrante, Paula Belízia, que na época era presidente da Microsoft, e mais um monte de gente boa. Conseguiu o patrocínio da SPM, assim, tudo na cara e na coragem. Você fez um congresso ao vivo? Exato, e me contratei. Sim. As pessoas não tinham a percepção que era meu, então a percepção era, o Bruno está palestrando do lado de gente muito pica, que legal. Lá tinha uma amiga minha que estava na Natura, e já me chamou, aí a Natura já carimbou primeiro no portfólio, aí foi Natura, Samsung, Copersucar, Twitter, e aí foi. Uhum. Como é que você escolheu o tema que você ia falar lá? O tema que eu falo hoje não é o tema que eu escolhi na época. Sim. Mas a história da síndrome do Peter Pan, eu sempre gostei da coisa lúdica, eu sempre gostei de me sentir engraçado, sempre me achei engraçado, e as pessoas me falavam isso, então eu tenho que fazer alguma coisa leve. E aí me veio na cabeça o tema Disney, porque a Disney estava na infância de todo mundo, né? Rei Leão, Fita Verde, né? Tava lá presente na minha infância, mas não era um negócio, nossa, como eu sou apaixonado pela Disney. Era Disney como é para toda criança. E aí eu fui estudar sobre a Disney. Fui pro Disney Institute, li biografia, milhares de biografias do Walt Disney, Neil Gabler, da Ginha Nader, do Claudemir Oliveira. Me apaixonei pelo homem Walt Disney. O cara é um gênio, resiliente. Cara, sou louco pelo Walt Disney. Me apaixonei pela empresa, me apaixonei pela metodologia da empresa e comecei a falar de Disney para negócios. Né? Legal. Num dado momento eu descobri que era muito fácil, qualquer um que... Já aconteceu, eu dava o treinamento e aí 3 ou 4 que estavam no meu treinamento, no dia seguinte estava lá no LinkedIn, especialista Disney. Mas que merda é essa? E aí, vai no LinkedIn hoje. Tem um monte. Nossa, o cara leu um livro, ou nem leu o livro, o cara nunca foi pra Disney. E tá lá, especialista Disney. E aí eu pensei, cara, isso é muito carne de vaca. Eu preciso de um novo tema. E aí eu fui me moldando, e conforme as palestras foram acontecendo, de acordo com a necessidade de cada empresa, eu cheguei no tema que eu tenho hoje, que é sobre felicidade corporativa, experiência do cliente, experiência do colaborador. Então, vamos esgotar o assunto Disney, que esse assunto me é muito caro também, né? Eu era cartunista, cara, comecei como cartunista. Caraca. Então, cara, eu cresci no quadrinho, né, na coisa, e a Disney fez parte da minha vida. Cara, minha relação com a Disney começa molequinho lá atrás, e a minha mãe tinha uma amiga, e o marido dessa mulher tinha uma coleção com todos os gibis do Disney lançados no Brasil, desde o número 1. Caraca. O primeiro Pato Donald, tudo encadernado na casa dele. E eu ia pra casa dela e ficava sentado lá naquele caderninho, lia de tudo lá, lembro até hoje das coisas. E depois, cara, os manuais, que, pô, Disney nos anos 60, 70 foi uma coisa impressionante, né? Em todo canto, né? Não só no Brasil. Então, esse ponto que eu queria chegar, quer dizer, esse cara, a importância do Walt Disney para a sociedade mundial, ocidental, não mundial, ocidental, cara, tá no nível de Albert Einstein, cara. Se você falar do ponto de vista do impacto na sociedade, o que o Disney fez é inigualável, né? E o impacto, ele perdura até hoje. Sim. Então você vê, o cara, todo mundo fala, o Walt Disney, criador do Mickey, tá? Acho que de tudo que ele fez, o menos importante foi o Mickey. Sim. O cara criou a câmera multiplano, o cara criou uma tecnologia. Sim. Isso é maluco. Sim, eu tenho uns documentários. Quero fazer um negócio, não dá pra fazer. Bom, ninguém consegue, não, então eu vou fazer.
Eu faço. O sincronismo de voz e Sim. fala. Cara, o cara não aceitava um não como resposta. Sim. Então é por isso que eu acho, é que nem você olha pro Elon Musk hoje. Ah, o cara é maluco, doido. Eu acho que o cara é um líder de bosta, perdoe o francês. Mas o Elon Musk é um visionário. Então eu não sei se o Walt Disney era um baita líder. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não, inclusive. Mas o cara é visionário. O cara que não aceita não como resposta. Quando dá certo é visionário. Quando não dá certo é teimoso. É só você entrar no Instagram e dar uma olhadinha nas festinhas de aniversário de 2 anos da molecada e ver a quantidade de crianças com Minnie, a Minnie, o Mickey. Você fala, cara, esse treco tem 100 anos, bicho. Exato. 100 anos e a molecada ainda paga pau pra... Pô, é um treco que tem... Então é um impacto muito além do design do ratinho, é o impacto social que isso tudo teve. Ensinou a gente a contar história, né? Tem uma palestra minha que eu conto, né, a mudança que aconteceu na humanidade, quer dizer, a gente é uma geração que aprendeu a contar história com o Disney. E a história do Disney tem começo, meio e fim. Tem bandido, tem mocinho, no final o mocinho ganha, né? O bandido é muito mais interessante, muito mais legal que o mocinho, mas no final o mocinho ganha. E o Disney foi muito criticado, né? Porque os vilões dele eram sensacionais. E ele falava, cara, são assim porque eu não posso esconder o vilão das crianças. Eu tenho que mostrar que ele existe e que o mal pode ser derrotado. Por isso meus vilões são sensacionais e perdem no final, né? Mas a gente aprendeu isso. Então, a nossa maneira de contar história é começo, meio e fim, né? E de repente, nos anos 2000, pinta um treco chamado internet e a história não tem mais começo, meio e fim, cara. Ela vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Você tá lendo a história, aparece uma palavrinha em azul, você clica nela e é jogado no YouTube onde tem outra coisa e você vai para outro mundo, né? E você esquece do que você estava... Cara, completamente... não tem mais linearidade nenhuma, né? E eu acho que isso mostra como e é uma explicação de como as pessoas são prolixas hoje em dia. Sim. Antes você percebia que era natural contar histórias. Aliás, o desenvolvimento da raça humana aconteceu por saber contar histórias. Sim. A comunicação se desenvolveu por contar história. Então não existia comunicação até que um homem das cavernas viu um abismo ali que se o resto da tribo fosse ia morrer uma galera. Ele teve que avisar, tem um treco ali, não vai. E aí começou a contação de histórias. E depois de um tempo ele começou a perceber que as histórias não precisavam ser verdade sempre. E aí há o advento da mentira, e aí há o advento da crença, do tipo, eu posso criar histórias que eu não tenho certeza, e aí tem lá os achados arqueológicos da primeira imagem religiosa, que é um deus em forma de urso. Então era muito mais fácil você virar pro cara e falar, olha, para você não fazer besteira aqui na tribo, temos o grandioso Deus Urso que cuida de nós todos os dias, então é melhor você não fazer besteira aqui, porque eu, o líder da tribo, tô te dizendo. E aí a história se desenvolveu e o Walt Disney usou isso com maestria. Diziam as histórias dos animadores, e tem alguma galera viva ainda, falava que, por exemplo, em Branca de Neve, ele reuniu os animadores dentro de uma sala e ficou por horas contando a história nos mínimos detalhes. Então o cara tinha prazer em fazer isso. E essa história, ele fez todos os personagens e contou a história inteirinha. Agora vamos animar isso aqui. Né? Exatamente. E ninguém acreditava, né? Sim. Porque não tinha animação de longa duração. Os anões não tinham nome. Na história original, o anão não tem nome. Ele vem, ele cria aquilo, cria nome. Pô, é sensacional, cara. Mas onde é que eu queria chegar? Então a gente vem com uma geração treinada a contar história que nem Disney e tromba com uma nova geração que não tem mais linearidade nenhuma. E chega num negócio chamado pitch, elevator pitch, onde o cara fala o seguinte, não quero ouvir tua história. Conta o fim. Deixa eu ouvir o fim para saber se vale a pena ouvir o começo. E você fala, como assim? Eu tenho que te contar o final da piada para você saber se vai me dar tempo para escutar o começo. E isso subverte completamente tudo, cara. O relacionamento entre as pessoas é subvertido, né? Se eu tô com essa pressa toda, eu quero saber o fim, você não pode nem... Não dá para preparar. Pô, vou te preparar contando uma história, nós vamos chegar no clímax. Não, eu quero o clímax para saber se vale a pena saber o começo lá, né? Geração... E não é uma crítica à geração, tá? Mas é o que é. A geração TikTok. Sim. É a geração que precisa de vídeos curtos. De vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo. É só você olhar as métricas do Instagram. A galera gosta de vídeos rápidos. Eu li algumas semanas atrás, era um artigo, cara, dizendo que as gravadoras estão conversando e está surgindo uma ideia de reduzir as músicas para 1 minuto.
música, uma canção, normalmente tem 3 minutos, né? 2, 3 minutos aí, ó. Bohemian Rhapsody. Tem 6. Peraí, tem 6. É? Starway to Heaven tinha 8, entendeu? Então, ia dar errado. A história das duas é muito parecida, né? Não me vem com essa merda que isso não vai funcionar. É grande demais pra tocar no rádio. Bohemian Rhapsody, Starway to Heaven, né? Mas eles chegaram naquele modelinho dos 3 minutos. E estão discutindo que, cara, não pode ter mais do que 1 minuto. Outra, refrão no começo, cara. Começa com o refrão, que é pra aprender, e aí faz mais 1 minutinho de música e deu. Quer dizer, nós estamos indo para um ponto tal. Você nunca mais vai ter uma 9ª sinfonia de Beethoven, cara, onde você vai sentar, botar aquele disco e durante, eu não me lembro se é 9 minutos, 10, 12 minutos, você vai ficar viajando naquilo, sabe? Não dá mais tempo, né? E com esse pavor aqui no bolso, é pior ainda, né? Porque, bom, vou me dedicar a conversar com você. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Acabou, fudeu, né? Então tem esse spam de atenção, aí aparece os TDAH da vida, essa coisa toda. Mas onde é que eu quero chegar? Os contadores de história Disney, nós dois, né? Estão tendo que contar história para uma moçada que não tem mais muito saco para ouvir uma história comprida como essa, né? Embora, quando a história é bem contada, eles vão curtir. Exato. E vão ouvir 2 horas de história, sim senhor. Mas aí vai ter que ter um puta contador de história com uma história que os prenda, né? No mundo onde contador de história meia boca e história repetida, cara, é o que mais tem aí, né? A gente começa a entender, então, o que anda acontecendo no mercado, né, cara? Como como coisas superficiais recebem uma atenção brutal, enquanto coisas que são profundas não tem atenção. Não tem atenção, né? Você faz um puta post maravilhoso, pensado, cara, tem 2 likes. Aí você bota uma merda aqui, tava andando na rua aqui, pisei no cocô de cachorro, ei, que sacanagem. 2.000 curtidas, 2.000 comentários, né? O que tá acontecendo com a humanidade, cara? O que tá vendo? Eu fiz um teste esses dias. Eu não tenho 1 milhão de seguidores no Instagram, eu brinco que eu sou um palestrante mundialmente desconhecido, sim, antes de se tornar mundialmente conhecido. E aí, eu tenho 5.500 seguidores agora, mais ou menos. E aí a média de curtidas 50, 60, 70. E aí eu postei um vídeo que é só a ansiedade de Divertidamente 2 apertando um botão assim, ó. Tem 3 segundos. E aí, no fundo, ansiedade atacando quando alguém fala, posso falar com você mais tarde? É um memezinho. Uhum. Esse aí teve 12.000 visualizações e perto de 200, 300 curtidas. Então, cara. Caraca, é um negócio maluco. Todo mundo se identificou com aquilo, todo mundo se viu ali, né? E de repente essa é a atenção para ser dada, né? Ontem eu entrevistei, estava com a Cris maravilhosa, que é do Vênus, né? E a gente tava conversando sobre isso, falando sobre, cara, eu boto um negócio assim que ela falou, eu fiz um puto ensaio fotográfico, cara, me produzi, botei o post no ar-condicionado, aí botei uma foto minha lá de qualquer jeito, explodiu aquilo, eu comentei isso. Falei, como é que pode? Aí veio uma pessoa e botou lá, Cris, que assim você fica igual a gente. Entendeu? A gente curte porque você fica igual a gente, né? Então toda essa sofisticação que nós estamos vendo, essa história toda aí de softwares maluco, e o iPhone 25, e trelelé, e o vai no show, o cúmulo vai no show da Madonna e não tem músico no palco, não tem um baterista, não tem nada no palco, tem fogos de artifício, tem dança, cara, aquilo é um espetáculo que é alguma coisa muito além da música, né? Vai chegar num ponto que não precisa de música mais, né? Cara, tira isso tudo aí e põe ali o Willie Nelson com o violão. Sabe quem é o Willie Nelson? Vou te falar que não sei. Milênio, é isso aí, né? O Willie Nelson é um cantor de música country americana, que já deve estar com 90 anos de idade. Ele sobe num palco com a vozinha dele com um violão e ele hipnotiza todo mundo, cara. Ou pega um outro fenômeno. Vamos pegar a Cris? Pega um cara de stand-up. O que é aquilo? É um sujeito com microfone e fim. E a plateia lotada, cara, pra ver aquilo lá. O que é aquilo que não a simplicidade na sua forma mais bruta, né? Aqui, onde é que eu quero chegar com essa conversa toda, né? O Disney conseguiu contar histórias de uma forma simples, com uma apresentação maravilhosa, sofisticada na produção, mas na hora que você assiste aquilo, cara, é um desenho 2D. Exato. Não tem nada demais, não tem nem 3D, era um desenho chapado 2D, mas a história era tão fantástica. E pegou um público virgem.
Pegou um público virgem, que é diferente do público de hoje, cara. Eu sempre falo aqui, isso pra mim é um orgulho, é um troféu que eu tenho na minha vida, né? Eu assisti Star Wars, o lançamento, aqui em São Paulo. Eu estava num cinema, sentado aqui lá no centro de São Paulo, quando você podia ir no cinema no centro, 1975, 76, 77 acho que foi. Estreia Star Wars. E eu não sabia direito o que era aquilo. Guerra nas Estrelas, entrei pra ver. Sento no cinema, tá normal, como tudo, a sala fica escura. Começa uma música. Pô, puta musicão. Passar um texto na frente. E de repente, por cima da minha cabeça, cara, entra uma nave espacial. Que foi a maior coisa que eu já vi na minha vida. E começa um tiroteio. Cara, isso nunca tinha aparecido na história do cinema. E eu tava sentado lá, virgem de tudo. Cara, o que eu senti naquele cinema, ninguém nunca mais vai sentir na vida. Porque se eu pego um moleque de 10 anos de idade, ele já viu isso hoje 2.000 vezes. Ele já viu a animação da Disney 6.000 vezes. Então, aquela plateia virgem não existe mais. E agora você tem que subir num palco pra falar pra uma molecada que já viu tudo, cara. Como é que é? Qual é o truque, cara? Na minha cabeça, e tem funcionado... Eu vou ligar o ar aqui, tá? Se ficar Opa! frio, você avisa aí. Eu sou o rei do ar-condicionado. Então, Assim, vamos você lá. pode deixar 15 graus que eu vou estar feliz. Eu entendo que eu preciso ser diferente. Eu não posso fazer igual. E aí, me desculpem os professores, palestrante não é professor. O professor tem meses com um aluno na classe. Eu tenho 1h30, quando mais eu tenho 2, às vezes eu tenho meia, para passar uma mensagem, e eu tenho que me fazer ser lembrado por esse povo. O meu maior rival é o TikTok, o meu rival é o Instagram, ali no meio, na hora. Então, o que eu tento fazer com essa galera é que eles engajem no tema que eu tô falando. Então, por exemplo, uma das estratégias que eu lanço mão é, vou falar da experiência do cliente, a pergunta que eu trago é: eu posso teorizar a experiência do cliente aqui, mas seria muito mais legal se eu te mostrasse, se você vivesse uma experiência para você entender o que você tem que causar no seu cliente, não é? Então tá bom, vou te contar uma história. Eu tive no Hop Hari, o meu objetivo era mostrar para eles, né, a mesma coisa que eu quero mostrar para vocês, o que é uma experiência. Hop Hari é um país. Eu pedi para todo mundo levantar e para cantarmos o hino de Hop Hari. Cantamos o hino de Hop Hari. 750 colaboradores, o presidente do parque com a mão no peito, gritando a plenos pulmões todas as sílabas do hino do parque. E aí você olhava as pessoas dançando, fazendo tipo aquela dancinha de quadrilha, se abraçando. E aí quando acabou, eu falei assim: tá vendo o que aconteceu aqui agora? Você provavelmente teve inúmeras palestras antes da minha, mas você nunca vai esquecer do palestrante gordinho, de camisa colorida, que veio aqui e fez você cantar o hino do parque no meio de todo mundo. Eu conto isso pra galera na minha palestra fora do Hop Hari. Então, já que no Hop Hari eu fiz assim, aqui no Brasil, vamos fazer também. Levanta. Aí a galera levanta. Aí já fica mirando torto, né? Puta, o cara vai colocar o hino do Brasil no meio da palestra. E aí eu dou... Então, por favor, galera, com vocês o hino do Brasil. Evidências. Exato. Exato. Na hora começa a tocar evidências. E, cara, é muito legal você ver a galera olhando pro lado e cantando, abraçado um no outro. E nessa loucura. E dizer que não te quero. Mano, é um negócio maravilhoso. Aí eu não deixo a música inteira tocar, porque eu tenho tempo. Eu termino no só quero ouvir você dizer que sim. E aí a galera senta e eu falo a mesma coisa que eu falei no Hop. Eu falei assim: você nunca mais vai esquecer da minha palestra, porque isso não acontece em palestras. E aí eu trago o conceito de experiência do cliente, de se viver uma experiência. Você não lembra o que você comeu há 3 dias atrás, mas você lembra o que você comeu há 5 anos atrás num jantar especial, não lembra? Por quê? Porque isso marcou a sua memória. Porque experiência gera emoção e emoção cria memória. É isso que você quer fazer com o seu cliente. Faça isso. Como é que você foi parar no Hop Hari? Fiz uma palestra lá e lá fiquei. Você fez uma palestra para... Eu fiz uma palestra para o Hop Hari. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Eu tenho algumas agências que eu estou no casting. A agência me ligou e falou assim: ó, tem um cliente aqui, Hop Hari. Eu falei:
por favor, faça de tudo para conseguir esse cliente, porque eu quero muito. Eu não quero ser, como é que eu digo, qual é o termo que eu vou usar aqui, cara? Eu não sei que termo que eu vou usar aqui. Mas pode ser, não tem problema. Não, eu não quero ser, mas o Hop Hari talvez seja o mais próximo que a gente tem da Disney. Aqui, o Hop Hari, lá, como é que chama o outro parque lá do... O Beto Carreiro. O Beto Carreiro, talvez seja o mais próximo que a gente tem, mas quem nunca foi na Disney não tem ideia da heresia que eu tô falando aqui, tá? Mas em termos de eu vou entrar num lugar, vou ficar horas lá dentro e vou me abstrair do mundo. Então, o Hop Hari era essa a proposta, né? Eu vou ser assassinado, tá? Mas a Ferrari e o Uno são carros, né? O Hop Hari e a Disney são parques, então tá tudo bem. É muito diferente, eu não tô falando que um é melhor que o outro, porque em diversas maneiras o Hop Hari pode ser melhor que a Disney. Então você tá perto de casa, é mais barato, né? Você pode voltar várias vezes, você pode repetir a experiência, não tem essa baixaria de Genie Plus e fila fila virtual e aplicativo e tudo mais. Só que são realidades completamente diferentes, e realidades econômicas mesmo. Então, os nossos colaboradores no Hop Hari, a gente tem muito orgulho de dizer que eles ganham mais do que o salário mínimo. Então, o nosso salário mínimo em Hop Hari é maior do que o salário mínimo do Brasil. E dizemos isso com muito orgulho. Mas ainda assim, um trabalhador na Disney ganha tranquilamente $3.000 por mês. Trabalhando 5, 6 horas por dia. Então, é uma realidade econômica completamente diferente. Mas ainda assim, a gente consegue entregar o que a gente se propõe a entregar, que é felicidade, que é alegria para as famílias, que é um momento de diversão em família. Você fez uma palestra e eles te convidaram para trabalhar lá? Então, eu fiz uma palestra que era... A proposta da palestra que eles me trouxeram era o jeito Disney de encantar. O que eu devolvi foi, e se a gente fizer o jeito Hop de encantar? Por essa percepção, eu achava que não fazia sentido trazer para aquela galera que nunca foi para Disney um monte de conceito Disney sem uma base para dizer criem o seu jeito de fazer. Eu não posso esperar deles o que eu espero da Disney. Os visitantes do Hop Hari não esperam do Hop Hari o que os visitantes da Disney esperam da Disney. Até porque a maioria absoluta não foi à Disney para entender o que acontece lá. Exatamente. Né? Então o que eu fiz? A palestra começou com um título, né? O jeito Disney de encantar. E aí eu comecei a me apresentar e eu gosto de ser diferente na palestra. Então eu acho que, já voltando naquela sua pergunta, como é que faz para engajar, é isso. Você tem que fazer o que ninguém faz. E aí começou a tocar uma música de fundo que era o hino do Hop Hari em papeamento. O Hop Hari tem 2 hinos. Tem o Sorria, Viva um Dia Feliz, que é o hino mais conhecido, que a galera tem na memória. E tem um hino mais misterioso, que é um hino em papeamento da Nova Guiné. É a inspiração da letra. Aí começou a tocar esse hino, eu falo, olha, tio Walt vai me perdoar hoje, mas hoje não é Disney. Hoje é Hop Hari. Aí eu rasgo a minha camisa, que é toda Disney, e tem um puta símbolo do Hop Hari aqui. Eu pego e coloco um crachá e falo assim, não é jeito Disney, é jeito Hop. E aí eu olho pra plateia, 750 pessoas enlouquecidas, berrando, gritando, uivando numa... Se você quiser colocar na edição, eu te mando esse vídeo. É a coisa mais linda de se ver. Então, aí acabou essa palestra. Eu adoraria dizer assim, eu fui convidado imediatamente, mas na verdade que eu fui um puta de um pentelho, porque eu falei, não, eu vou ficar aqui, porque eu quero ficar aqui. Você queria trabalhar lá. E aí, cara... E aí a Lucília, que é a diretora financeira, ela contou pra mim a história de um outro funcionário que encheu o saco dela pra entrar. Foi bom, obrigado, esse é o caminho. E aí, meu amigo, aí eu fui. E aí assim, tava tudo certo com o RH já pra eu entrar. E aí mudou o RH, e aí embolou meio de campo. Mas eu falei, não, vai mudar até Jesus Cristo, mas eu vou. E aí fui. E é isso. Mas você foi para assumir essa área de encantar cliente, é isso? Eu fui para falar de experiências de um modo geral. Então essa interligação de experiência do colaborador com a experiência do cliente. Então meu papel era a interligação do RH com a experiência do cliente de fato. Então eu atuava muito em treinamentos. Então, exemplo, eu treinei o pessoal de segurança que foi fazer toda a parte de segurança do Hop Pride, que é o festival de música para a comunidade LGBT. Eu treinei toda a galera de A&B. Eu fui para Disney e fiz vídeo lá na Disney para treinar a galera de A&B aqui no Brasil. Eu treinei toda a galera de engenharia
e a galera de manutenção das atrações. Então, a filosofia que eu acredito é que ninguém entrega o que não recebe. Então, esses colaboradores precisam estar encantados para entregar encantamento. Isso vai desde do engenheiro-chefe que não aparece para o público até o atendente que está te vendendo pipoca. Que quando o cara entende qual é o papel dele no processo. Você está falando, eu estou lembrando agora. Você lembra daquela história daquela senhora que se aposentou na Disney depois de 50 anos como bilheteira? 50 anos, bilheteira ali na frente, cara. E perguntaram para ela, pô, como é que ela tá feliz da vida, mas a senhora nunca pensou em assumir outro cargo? Eu falei, de jeito nenhum aqui. Eu me fazia questão de ser o primeiro sorriso que alguém que chega na Disney recebe, é o meu, cara. E isso para ela era 50 anos nessa posição. Ela entendeu o papel dela no. Sim, olha o tesão com que essa mulher fazia o que estava lá, né? E é isso que eu falo para eles. Eu falo para eles, cara, eu sei que é difícil. Pô, é trabalhar no sol. Né? O final de semana deles não é o mesmo que o nosso. A galera tendo lá sábado e domingo se divertir, e eles têm livres a terça e a quarta. Então imagina, né? Você tá namorando, você tá lá com a sua namorada, vamos sair? Não vamos porque eu tô trabalhando. Então, a gente sabe a dificuldade que eles têm, mas ainda assim eles têm que entender que o papel deles é sorrir genuinamente, de preferência, para tirar desse visitante o sorriso deles e vender essa felicidade. De novo, aí tá o nosso desafio no Hopi Hari e em qualquer parque temático no Brasil. Né? Qual que era o ideal? O ideal é a gente pagar $3.000 para esse cara. Mas aí são $15 mil para mais. Esse é um ponto importante, né? Que a teoria toda é muito linda, cara, enquanto tem dinheiro no pedaço. Exato. Se tem dinheiro e tá rodando, vamos lá, cara, vamos fazer o plano, vamos fazer o projeto, vamos ajudar vou fazer o projeto de ESG lindo, cara, vamos fazer, vou ajudar todo mundo, vou implementar um negócio aqui para proteger a natureza, aí um dia o dinheiro começa a rarear. Vamos cortar? Corta o marketing, corta o RH, Exato. corta e você vira aquela coisa insossa. E eu tenho uma palestra minha que eu coloco lá, o que vem na frente? Eu dou lucro porque eu tenho tudo isso, ou eu tenho tudo isso porque eu dou lucro? Né? A Tostines. O que vem na frente? E se o lucro cair, você vai manter toda essa discussão maravilhosa aí, ou isso vai desandar tudo, né? E eu digo que o Hopi Hari é um herói e a gestão do parque, o Alexandre Rodrigues, ele é, assim... cara, ele é um gênio da administração, praticamente, porque, cara, o parque está em recuperação judicial. Então, tem duas histórias ali do Hopi Hari, né? Tem uma história de ele nascendo ali na Marginal de Pinheiros, né? De Tietê. Não foi ali? No Play Center, você está falando? Ah, não, pô, é verdade. Mas essas histórias se entrelaçam. Não, é isso que eu estava entendendo. Eu me lembro que o grande impacto que a gente sentiu no Brasil foi o Play Center. Ele surgiu e foi o primeiro que apareceu o grande parque. Até então eram parquinhos que montavam que nem circo, né? Exato. Montava o parquinho, aquela coisa. Até hoje eu não sei como é que a gente tinha coragem de andar naquelas montanhas-russas, daqueles parquinhos, né? Quando o Play Center vem e é implantado ali, é uma coisa louca, né? E eu me lembro que o Hopi Hari era uma espécie de uma evolução. Onde é que entrelaça essa história? O Hopi Hari, ele foi criado pelo Play Center para ser o Play Center Great Adventure. Então não era para ser Hopi Hari. Então o projeto era do Play Center. Tá. E aí no começo das obras já, eu acho que nem começaram a construção, o Play Center abandonou as obras e vendeu o projeto. Já era lá. Já é, a ideia do lugar já era lá. Fora de São Paulo. Fora de São Paulo, longe. Porque a inspiração era a Disney. Né? Então, você tem lá em Orlando, você tem... a Disney conseguiu um negócio em Orlando que e aí era discussão agora com aquele governador que estava tentando lascar com a Disney. Eles têm uma cidade própria, eles têm um condado que é deles. Então tem o Reed Creek Improvement District, que é um condado só da Disney, que eles pagam imposto para eles mesmos. E eles administram. E quem mora lá? Quem eles querem. Então vota em quem eles querem. Então vota neles mesmos. E aí eles têm um controle, um poder gigantesco. A Universal não tem isso, o SeaWorld não tem isso, o Legoland, ninguém tem isso. Só a Disney tem isso. Então, e ali se desenvolveu
lojas, hotéis, uma série de coisas que nem eram da Disney, mas desenvolveu a infraestrutura do local. E a Universal só foi para Orlando por causa da Disney. O SeaWorld só foi para Orlando por causa da Disney. Então a Disney fomentou o local. Sim. Então eles queriam trazer isso ali para aquela região de Vinhedo. Então você vê que tem lá o Outlet Premium até hoje, tem o Resort Siam ali do lado, aí teve o Wet n Wild ali do lado também. Então a ideia era fomentar aquela região se inspirando em Orlando, né? E até hoje rola, a cada 2 anos aparece um amostradinho na internet falando: eu acho que a Disney vai vir pro Brasil. Agora a Disney veio com a D23 pro Brasil, tá todo mundo achando que vai ter parque. Não vai ter parque. Não, o Brasil não tem condição de ter parque da Disney aqui. E não vai ter. Então a galera tá ali sonhando. Sonhar não custa nada, mas são 2 trabalhos: sonhar e depois se decepcionar com a história. Então aí o Hopi Hari surgiu da tematização. E se você pensar em parques temáticos, o Hopi Hari é o único parque temático. O Beto Carreiro, ele tem áreas tematizadas, mas o Hopi Hari é temático. O Hopi Hari é um país. Você chega perto do parque, tem lá fronteira de Hopi Hari, né? Tem um símbolozinho de um passaporte, tem um imigradeiro, então você passa pela imigração. Então temático é o Hopi Hari. No Brasil eu não acho que tem outro parque temático. Talvez a Turma da Mônica, talvez o Parque da Mônica seja temático também. E aí o Play Center fecha e o Hopi Hari ganha esse hype todo. Já tinha o Beto Carreiro rodando também. Mas quando fechou o Play Center, ele já tinha o Hopi Hari. Já tinha quando saído. O Hopi Hari foi inaugurado, ele já não era mais uma operação do Play Center. Já, não era. Ele não se era. livrou daquilo antes, né? Não era. Pra você ter uma ideia, a roda gigante do Hopi Hari, a Giranda Mundi, era do Play Center. Aquela roda gigante foi a roda gigante que o Michael Jackson andou no Play Center. Não sabia disso não, cara. Não sabia disso. E eu me lembro que aí inaugura o Hopi Hari e é um acontecimento fenomenal. 1999. Todo mundo queria lá. Adivinha se eu não fui, né? E aí aquela coisa louca. Que experiência maluca. Esse pessoal que morava lá dava a impressão mesmo que era outra terra aquilo, que estava em outro lugar lá, né? Era bem interessante. Exatamente. E eu fui lá um pouco antes de ir na Disney, né? Então eu estava preparado para ser surpreendido no Hopi Hari e fui. Como tinha sido no Play Center também, né? Uma puta surpresa na época lá, né? E depois eu fui na Disney. E aí quando você chega na Disney, ela te quebra em pedacinhos, porque é um nível tão alto, cara. Tão alto que você não consegue entender o que está acontecendo ali, né? Você é capaz de entrar na Disney. Eu saí lá maravilhado e não precisei ver o Mickey. Só de olhar o que acontecia em volta. Você já fica a organização, a forma como as coisas acontecem. Eu falei, cara, mas porra, de onde veio esse personagem aqui? Há 2 minutos não tinha ninguém. De onde esse cara surgiu? Tem um mundo aqui embaixo, tudo acontece. O cara sai por uma porta escondida e volta. Outro atendimento. A minha sobrinha estava lá, caiu no banheiro, se machucou. Cara, em 2 segundos tinha o Parque Nacional estava parado para atender a menininha ali, né? Uma loucura, né? Então você fica maravilhado com o nível de organização que só pode existir quando tem dinheiro. Exato. E quando você cobra, não sei quanto hoje, mas hoje é $700 para você. Não, hoje um ingresso para um dia sem poder sair de um parque para o outro tá $170 por aí. Se quiser ver para valer, você tem que ficar 3 dias ali. Não, pelo menos os 4 parques, né? Então. E aí você já tá lá, né, filho? Aí você vai na Universal, sim. E aí você vai no SeaWorld, aí você vai... E no fim, o ingresso dos parques é mais caro que o voo e a hospedagem. Hoje para um casal, você gasta, assim, tranquilamente uns R$25 mil. Tranquilamente. E sem luxo, tá? Você gasta brincando, sem trazer iPhone, sem essa palhaçada toda. Naquele avião cacareco da Azul que ela comprou da low cost asiática, lá mesmo. No mais, nem é barato, né? Quer dizer, o nível de dinheiro que circula lá é um negócio absurdo, né? Aí dá até para você se dar o luxo de fazer umas loucuras lá, que a realidade do Brasil não permite. Então, o Hopi Hari nasceu, e depois deu uma derrubada, não foi? Deu uma derrubada. Ele chegou a ficar fechado uma época? Ficou fechado uma época. O Hopi Hari, por muito tempo, ele foi muito mal administrado. Né? E isso se reflete em como vão as contas, né? Então você olha no começo do parque, a gente tinha patrocínio em cada atração. Então a Coca-Cola patrocinava
a Montezum, que é o Winnie do parque, né? Que é a atração chamariz do parque junto com a Girandamundi. Então você tinha patrocínios por áreas temáticas. Poxa, então com certeza era um faturamento absurdo. Mas aí quando você não sabe administrar, aí a coisa vai para um lado que não tem salvação. Né? E aí em 2019, quando entra o Alexandre Rodrigues, que é o atual presidente, antes disso há uma disputa acionária, porque o antigo presidente também era acionista, e aí é acusação para todo lado, não cabe a mim dizer quem está certo e quem está errado, até porque eu nem sei. Eu só sei que essa administração está fazendo um excelente trabalho e essa administração entrou no parque com a ajuda da polícia. Então, vamos entrar na temática do parque, foi uma invasão, invasão de um exército estrangeiro. Um golpe. Foi um golpe do bem e teve que abrir o Governi, que é as instalações do parque, para que a administração nova entrasse e pudesse fazer o que faz. Exemplo, ano passado a gente chegou a um faturamento próximo de 200 milhões de reais e pagando a recuperação judicial. O mais legal, um dos credores do parque estava patrocinando o Natal Mágico do ano passado. Então, cara, você imagina só, você tem um cara, você deve para um cara. E aí você consegue, você tem um cara vem aí e bote mais dinheiro. Sim. E não é que abateu da dívida, os caras colocaram mais dinheiro. Sim. Então, cara, isso é maravilhoso. Então, você se surpreendeu no Hop Hari em 99. Quem está assistindo a gente, vá de novo. Você vai se surpreender de novo. Como é que reflete isso aí em volume de visitantes, cara? O que aconteceu lá? Voltou ao que era? Ampliou? Porque é o seguinte, hoje em dia, quando foi inaugurou? Em 99. Chegar lá hoje é muito mais fácil do que era em 99. A estrada tá melhor, tá muito mais fácil chegar lá do que era em 99. Teoricamente, muito mais gente poderia ir. Até porque em volta ali, Campinas, Jundiaí, aquilo explodiu, né? Aquilo cresceu de montão. Então, na teoria, teria muito mais público para estar lá do que teve naquela época, né? Você tem um número, cara? Cara, eu não tenho um número, mas eu posso te dizer que facilmente em alguns dias batem 10 mil pessoas dentro do parque. Hoje não é interessante pra gente que 25 mil pessoas estejam dentro do parque, porque vai ser uma experiência catastrófica. Não tem como. Não é administrável, cara. Não tem como. Não tem nem descarga pra. Não tem. Então 10 mil pessoas é um número que a gente está trabalhando, então às vezes tem 6, 7, 8, 10. E qual que é a lógica do parque temático que as pessoas não conhecem? A gente precisa de fila. Fila. Então, mas tem muita fila. Pois é, gente. Vocês precisam estar em algum lugar no parque. Porque imagina, tá bom, vamos colocar uma fila virtual em todas as atrações. Você entra lá, escaneia um QR Code e entra numa fila virtual. Enquanto isso, você vai pra onde? Não vai ter banheiro suficiente, não vai ter restaurante suficiente, não vai ter nada. Então, e na Disney é a mesma coisa. Precisamos da fila. Você não quer fila? Temos aqui o VIP Pass. Sim, pague. Mas tá ganhando dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, bem-vindo ao capitalismo. É claro que é muito mais interessante o capitalismo com propósito, né? Ir além do dinheiro. Mas, cara, se não tem dinheiro, o parque fechou por muito tempo porque não tinha dinheiro. Então, a fila é necessária. Para quem não quer pagar a fila, pegar a fila, paga. E qual que é a consequência se isso não existisse? Olha as salas VIPs no aeroporto hoje. Hoje todo mundo é VIP. E aí tem uma frase do desenho Incríveis, né, da animação Os Incríveis, que é o vilão, que é o Síndrome, e o plano dele era que todo mundo fosse super-herói. E ele fala assim: o dia que todo mundo for super, ninguém é super. Ou seja, o dia que todo mundo for VIP, ninguém é VIP. Cara, eu tenho cartão Mastercard, Visa Black Infinity. Eu já desisti, cara. Como você é diferente de todo mundo, né? Cara, esse exemplo é excelente, né? Quer dizer, eu tava lembrando, eu tenho uma outra palestra minha que eu uso um exemplo da Disney, né? Eu boto lá uma foto de um painel contando quanto tempo duraria a fila. E era 5 horas, 4 horas. Assim, era uma época que tava lotado aquilo, né? E aquilo era um puta problema. O que eu faço com uma fila de 5 horas, né? Então, quem já foi à Disney sabe, cara. Estar na fila na Disney
é uma do atração. cacete, cara, né? Porque não é que você tá parado no sol esperando acontecer. Não. Cara, tem música tocando, tem personagem passando. Quando você tá chegando perto da atração, aqueles painéis começa a música, a fala, vai criando em você te preparando para a atração, que a hora que você chega lá, você tá entregue a ela, né? As novas atrações... Qual foi a última vez que você foi pra Disney? Não, faz muito tempo, cara. Tem, por exemplo, tem Flight of Passage, que é de Avatar. Tem Rise of the Resistance, que é Star Wars. Então, as duas usam o mesmo conceito. Qual que é o conceito? A fila é a atração. Já é atração. Então, por exemplo, Rise of the Resistance, a história da atração é... primeiro, a área de Star Wars é Batuu. É um planeta onde a Resistência tem uma base secreta. E por ser uma base secreta, a entrada dessa atração não tem placa. Uai, é secreta. Se é secreta, não pode ter placa. Sim. Então, obviamente que dá pra ver que é a entrada da atração, mas não tem uma placa, porque você não coloca uma placa se você é secreto. Você entra na atração, né? Essa é com horário marcado. Mas tem uma fila ainda para a parte principal. Você não percebe quando começa a atração, quando termina. Porque a hora que você entra na fila, primeiro você vai entrando assim, aí você entra numa nave e as portas fecham. E aí a nave sai voando. E aí nisso a nave é capturada pelo Kylo Ren, né? Netinho de Darth Vader. A nave é capturada e aí abre a porta da frente e já sai alguns generais da primeira ordem falando: você foi capturado e agora você vai para a inspeção. Me acompanhem. Mas a Disney é simpática. Nesse caso não. Eles são todos muito mal educados porque faz parte do personagem. Sim. E aí você vai em fila como prisioneiro de guerra, né? E aí você, quando abre a porta, você tá dentro de um cruiser imperial, né? E aí você vê uma leva de Stormtroopers na sua frente, assim, né? E no fundo o espaço. Você fala: caraca, que coisa animal. São Stormtroopers de verdade. E aí você passa, os caras passam olhando, te encarando, alguns te provocam, né? Fala: o que você tá fazendo aqui? Você é da Resistência? E aí você, né, dá uma brincada, filma e tal. E aí você é selecionado em grupos para ser vistoriado, até que você entra numa sala. Nessa sala, isso é fila ainda, tá? Não começou a atração. Não começou a atração. Nessa sala aparece Kylo Ren e fala: um deles sabe onde é a localização da base secreta da Resistência. Eu quero saber onde está. E aí ele usa a força para te convencer a falar, mas aí alguma coisa acontece e ele tem que sair. Nisso, na parede onde você está encostado, vem um sabre de luz e começa a cortar a parede assim. E abre-se uma saída, é alguém da Resistência e fala: vamos escapar, conseguimos. Aí nisso, aí começa a atração. Aí você entra num carrinho que vai te levar para fora daquele cruzador imperial. E aí você passa no meio do cruzador, e aí tem aqueles robôs gigantescos que tem... Mas aí você tá dentro da atração. Aí começa a atração. Até então era um storytelling maravilhoso. E eles são tão perfeitos que quando uma vez eu estive lá e deu pau na atração, parou. E aí alguém tem que tirar você de lá, né? Você tem que ser resgatado. Nisso vem uma funcionária da Disney vestida de... Princesa Leia. Não, vestida de gente do mal. Vestida de general da primeira ordem. Aí eu, já com o intuito de saber se ela estava preparada, eu fui filho da puta. Eu assumo. Eu virei pra ela e falei pra ela em inglês, eu falei: ué, você tá resgatando a gente por quê, se você é da primeira ordem? Aí ela veio e falou assim embaixo pra mim: quem disse? Como é que é? Ela falou: quem disse? Quem disse? Quem disse que eu sou da primeira ordem? E deu uma piscadinha. Então assim, num gesto simples, ela fez aquilo fazer sentido pra mim. Sim. Cara, ela podia falar: vá pro inferno, vai, sai logo, feliz. Não, ela continuou a história. Que não é a história padrão, mas ela continuou a história. Mas é um braço da história. Exato. Não deu aqui, vão por ali. Exatamente. Então eu sou uma infiltrada aqui, então vem comigo. Então, você vê, essa atração não tem fila rápida. Porque não faria sentido ter fila rápida. Claro. Porque você perderia parte da história. E é assim com Flight of Passage, que é um simulador maravilhoso. Você senta no Banshee, que é aquele bicho que voa de Avatar, e você sente a respiração do bicho na sua perna, assim, ó. Sua perna mexe. Cara, então assim,
A Disney sabe que precisa de fila, a Disney sabe que você precisa estar na fila e ela deixa a fila ainda mais incrível. E para todos os outros parques, a fila é necessária. Então, entenda, se o parque temático fosse você ir em todas as atrações em 2 segundos, você ia rodar o parque inteiro em, sei lá, em 1h30 e acabou. Sim. Você fica o dia inteiro justamente porque é assim, mas poxa, Bruno, eu fui em 4 atrações. Pois é, cara, mas essa é a experiência de parque temático. É que quando você está pensando eu estou pensando no Uno, tá? Estou pensando em mim. E o cara do parque está pensando em 10 mil. Então, peraí, não é o Luciano indo no banheiro fazer xixi. São 10 mil pessoas para fazer xixi no banheiro. É por isso que eu brinquei, falei que eu não tenho nem descarga suficiente para atender todo esse volume de gente. É lógico. Então, tem um outro lado aí que é complicado. Que você aplica em qualquer lugar. Você vai numa companhia aérea, é a mesma coisa. Como é que você faz para enfiar o pessoal dentro do avião, tirar dentro do avião? Pô, isso aqui é um saco, cara, que merda. Bicho, é assim o dia inteiro e no final do dia terão sido 150 mil pessoas que passaram aqui. E vamos combinar, o brasileiro, e assim, eu vou dizer que o brasileiro e a maioria das nacionalidades, quando o avião pousa e a galera fala, é para levantar só a fileira de 1 a 5, levanta todo mundo. Neste momento, saiba, se você me encontrar no avião e você fizer isso, saiba que neste momento eu te odeio. Nesse momento eu queria muito socar sua cara, porque você é um puta de um bosta. Cara, você não consegue esperar a sua vez pra ir? Na pandemia aconteceu, lembra? Na pandemia, falei, meu, o que tá acontecendo aqui? Todo mundo, o avião parado, todo mundo sentadinho, porque tinha pandemia. Então, pô, foi tirar a máscara, bagunçou de novo, já tá assim. Cara, eu fico num nervoso. Não, mas eu preciso pegar uma conexão, cara, todo mundo tem. Então, você está numa posição de lidar com essa coisa do encantamento do cliente, de um lado, e do outro lado tem o cara que vai atender o cliente. São 2 pontos, né? Eu não consigo fazer um cara mal-humorado, puto da vida, sem dinheiro, que brigou em casa, que tem conta para pagar o cacete, ser bonzinho, amigável, tudo com o cliente que vai chegar ali na hora, né? Então são 2 polos para ser tratados lá. E se eu entendi, teu trabalho é treinar os 2 polos aqui, né? E a gente falou em companhia aérea aí, é impossível você não lembrar, mas a gente não lembrar, né? Mas companhia aérea é aquele que atrasou o voo, cancelaram o voo, 150 caras no avião, evidentemente tem 15 ali que vão ficar muito putos. Todo mundo vai ficar invocado, mas 15 vão ficar extremamente putos. Alguns estão perdendo um casamento, então vai ser aquele rolo, e esses 15 vêm para cima do balcão e vão pegar a funcionária da companhia aérea ali. E se bobear, eles descem o braço nela. Né? Como é que treina pessoas para um momento caótico como esse, cara? Inteligência emocional, claro. Você lidou com isso? Sim. É inteligência emocional. Você não pode cair na mesma vibe do passageiro, na mesma vibe do visitante. É muito difícil. Porque o cara vai te xingar de tudo quanto é nome. O cara vai xingar sua mãe, o cara vai xingar sua filha, o cara vai xingar a sua descendência em 3º grau. E você tem que se manter firme. Você não tem que passar a mão na cabeça do cara, mas você tem que ser firme em dizer o que está acontecendo. Você tem que mostrar para ele que você está fazendo tudo que você pode. Então, tem um ditado que fala, a mulher de César não precisa só ser casta, ela tem que parecer casta. Então, demonstre que você está a fim de ajudar a resolver. Então, por exemplo, recentemente eu estava indo para um treinamento que ia acontecer no dia seguinte pela Azul. O voo cancelou e a culpa nem era da Azul, a culpa era do tempo. O aeroporto de Chapecó fechou. A Azul não tem o poder de mudar o tempo. E tinha gente, assim, esbravejando no balcão, querendo que a Azul resolvesse. E na minha cabeça ficava, gente, a empresa já está assumindo as custas de te levar pro hotel, de pagar sua comida, de te trazer de volta depois no outro dia, de remanejar o voo. Você quer que ela mude o tempo? Não, mas tem gente que é assim. E aí você vê que alguns funcionários perdem a linha, e aí se perder a linha, a empresa vai ser processada e vai perder, porque o cliente está numa situação que ele precisa de ajuda e você tem que ajudar. Então, cara, se você ficar puto, são 2 trabalhos, é ficar puto e desficar. Então, o treinamento, né, o by the book, o livro das regras diz inteligência emocional e não entrar na vibe do cliente. O que significa que tem gente que absolutamente não pode estar numa posição dessa. Não. O teu processo de seleção
tem que considerar que tem pessoas que não vão caber ali de jeito nenhum. Sim. Mas aí entra um ponto. Uhum. Ninguém é tão bom em contratar quanto acha que é. Quanto Você acha não- que é. Quanto acha que Sim. é. Aliás, ninguém é bom em contratar. Você consegue... A gente acabou de se conhecer. Sim. Você consegue dizer o que sobre mim? Pouca coisa. Nada. Bom caráter, mau caráter, honesto, não. Você não sabe. Como é o Bruno, como ele se comporta, você não sabe. Numa entrevista de emprego, menos ainda. Porque tem gente interessada em esconder as coisas. Porque quer o emprego. Eu só tenho um jeito, eu tenho que levar você comigo e escalar o Everest, nós dois juntos. E aí eu vou entender como você é no caminho, porque Comer um quilo de sal. a hora que o bicho pega, né? Aí você vai entender o que se passa Exatamente. ali. Mas... Então o que eu falo quando eu vou treinar líderes de RH é: tira o ego da contratação. Tenta analisar o máximo que você consegue pela entrevista e pelo currículo, que é pouca coisa. Uhum. E aí, você contratou, deu errado, você tem 90 dias, cara. Sim. A lei brasileira, que é uma merda pro empreendedor, ela já te dá 90 dias. Usa. Porque vai ser bom pra você e pra quem está mandando embora. Quer dizer, Você não tá perdendo tempo. Quer dizer, você, esses 90 dias, você teria que ter um sistema de monitoramento lá fudido. É um momento que, normalmente, o que acontece? Escolhi, contratei, põe lá e depois vamos ver o que acontece. Exato. Não, tem que ter um monitoramento. O que a galera faz hoje? Confia nas suas habilidades de contratação, que Sim. se você confia, vai por mim, se você confia, você tá errado. Você não é tão bom assim, você Sim. deu sorte. E aí você joga o cara, você não faz um onboarding direito, você não treina esse cara direito. Na Disney, o treinamento era de pelo menos 3 semanas. Teve época que era 1 mês de treinamento na Disney University. A Disney começou a decair quando o número de dias de treinamento começou a cair também. Uhum. Então, você contrata o cara e você acha que é o bonzão da contratação. Você não faz um onboarding apropriado. Então você não está preocupado com a experiência desse cara dentro da empresa. Você joga ele no setor para quem treinar? Não sei, deixa que o par dele treina. E aí o cara fica lá passando de um lado para o outro. Quando ele chega na empresa, ele não tem mesa, ele não tem cadeira, ele não tem posição, ele não tem um notebook, não tem conta, não tem senha. Porra, cara, então você está jogando dinheiro fora. Então, quando você começa a pensar na experiência desse colaborador e na sua experiência RH e time com a entrada desse cara, aí você começa a medir as coisas. Você não consegue melhorar nada se você não medir. Então você mede, você vê a performance do cara. Esse cara é pra estar aqui? Ele faz sentido aqui? Será que eu contratei errado? Se foi errado, dá pra demitir? Ou não, puta, esse cara é bom, mas não aqui, pro outro lado. E faça isso. Mas não é o que acontece em 90% dos casos. Por quê? Essas pessoas não foram treinadas também. Porque É um ciclo vicioso. O contratador não foi treinado. É um ciclo E vicioso. quando eu fui entrar no meu emprego, na primeira vez, cara, em 1982, eu, garotão, 28 anos de idade e tudo, sou chamado lá e vou fazer uma entrevista, uma empresa que eu nunca tinha visto na minha vida, tá? Vou lá, pego um ônibus, vou na puta que pariu, chego lá de manhã, eu e parado lá na frente com um monte de gente lá, os torneiros, tudo, e eu que é para uma área de propaganda e marketing lá dentro, né? E aí vou ser entrevistado na RH, né? E aí sento para entrevistar, aquelas perguntas, a menina, você fala inglês? Falo. Você quer conversar comigo? Não precisa não. Porque ela não Porque fala. ela não fala. Entendeu? Eu falei, bom, eu vou dar o benefício da dúvida, tá? Ela tá fazendo uma pré e depois vai me botar na mão de um cara que vai me destruir, né? E não aconteceu nunca, cara. Então, aí eu saquei, falei, pô, a pessoa que tá me entrevistando, ela não tem bala na agulha para me entrevistar. Ela tá conversando comigo, se foi com a minha cara, gostou de mim, pode entrar. Está na empresa. Mas ela não foi ver se eu era o cara, né? Nem foi saber se o meu currículo era aquilo tudo, né? Eu faço um pote sumário. Eu tenho um grupo de assinantes bem grande aqui. Todo mês eu publico, ou a cada 2 meses, eu publico um pote sumário. Eu pego um livro americano, leio o livro e publico um sumário comentado do livro, né? E um desses sumários chama-se Os Bons, né? É sobre RH, contando os processos novos de contratação, etc e tal, né? E ali tem um momento que o cara começa a contar um processo das empresas. Ele conta um negócio que é muito curioso. Falou que as empresas, tipo Vale do Silício, aqueles caras, aquela turma toda lá, pega o currículo do cara e vira o currículo de ponta cabeça. E começa a ler o currículo de baixo para cima. Então eu vou começar pelo teu hobby.
Entendeu? Eu não quero saber se você tem um diploma do MIT, formado no MIT. Isso não me interessa. Eu quero ver ao contrário. O que você faz, cara? O que te atrai? Eles falam, por que nós chegamos nessa conclusão? Nós estávamos perdendo gênios, cara, porque o cara não tinha o diploma do MIT. E o gênio ia embora, porque a gente não olhava pro principal, cara. Que era, o que esse cara faz da vida? Preciso de um cara criativo. Primeira coisa, qual é o teu hobby? Como é que você faz? Deixa eu ver o que você tem. Ao inverter o currículo, eles iam, e a última coisa era de onde é o seu diploma. Que é uma inversão. Eu lembro que o cara contou uma história que ele falou como é que era. Ele falou que a impressão é que você bota um monte de currículo em cima da mesa, joga pro alto, pega um, falei, esse aqui. É isso. E aí a gente volta lá pro Walt Disney, que ele dizia, contrate um sorriso e treine as habilidades. Então contrate atitude e treine habilidade. Habilidade eu consigo ensinar. Sim. Né? Então, você contrataria aqui para te ajudar nesse estúdio, cara, super bem montado, mega equipado, sei lá quanto tem de investimento aqui nesse estúdio. Você tem um cara que é muito bom e manja tudo de audiovisual, mas é um canalha. E do outro lado você tem um cara mega gente boa, disposto a aprender, mas que nunca entrou num estúdio de podcast de nada na vida. Quem você prefere? É claro que vai ser o aliás, por que a gente esquece inventa a disso? pergunta. E por que você manda embora a maioria dos... Por que as pessoas são demitidas das empresas? Por comportamento. E, cara, esse dado tá claro há muito tempo. Você contrata por currículo e demite por comportamento. A resposta tá aí. E mesmo assim a gente não faz. Vou te dar outro exemplo. Dados, McKinsey, Gallup, dados extraoficiais de empresas, GPTW, Great Place to Work. Tá provado, método científico. Colaboradores felizes produzem mais. O que eu estou te dizendo é o tema da minha palestra. Tá. Gente feliz dá lucro. Gente feliz dá mais dinheiro no bolso da empresa. E por que você continua tratando seu colaborador que nem lixo? Não é possível que não caia a ficha. Na época da pandemia, a gente falou muito, negacionista pra cá, negacionista pra lá. Tá. Quando você faz isso, você tem os dados na mão. Você não é burro, você sabe ler, você sabe escrever, você tem acesso à internet. Se você não fala inglês, tem o tradutor, tem o chat GPT, tem o Diaba 4. Tá na sua frente, não é possível que você não saiba disso. E você vai lá e trata o cara mal. E você vai lá e não considera a possibilidade de fazer bem para esse cara trabalhar melhor. Aí me vem Thales do G4, né? E fala que aqui não tem home office é no sábado e domingo. Meu irmão, entendeu? O cara faliu 2 empresas e teve a sorte de conseguir vendê-las, uma para Natura e a outra para 99. E o cara se acha empoderado, né? E um baita de um negacionista, portanto, porque para ele é o chicote que funciona. Cara, tá provado assim, então, ainda bem que são assim, porque aí eu tenho um emprego. A conversa do Thales não é a mesma da Ambev, cara? Você conhece o esquema da Ambev? Cara, a Ambev é meu cliente. A Ambev é um triturador de gente. Se você passar pelo triturador, você fica bilionário. Ela é a maior criadora de bilionários do Brasil, é a Ambev, né? Se você passar pelo triturador, você chega lá. Uma vez eu conversei com um cara que ou era de lá, ou era um consultor, eu conhecia muito a Ambev, né? E eu falei, cara, como é que as pessoas se submetem a uma pressão como essa aí? Ele falou, que elas sabem que é assim, se candidatam para lá sabendo como é o jogo. E permanece aqueles que... ninguém entra lá, não sei como é que é. Entendeu? Fui surpreendido. Eu falei, não, cara, esse cara ficou no caminho. Né? Então, quando ele chega, ele já conhece a regra do jogo, a regra é pesada, e esse cara sabe que se ele passar, ele vai voar muito alto, né? Mas é uma visão muito parecida com essa, cara. Bicho, aqui você vai entregar 150% da tua vida pra gente fazer esse negócio funcionar. Se der certo, tu vai ficar rico. Vamos usar a lógica reversa. Se eu tenho estudos em N empresas no Brasil e fora dele, ele não está falando que o resto que não é feliz não produz nada. Ele está falando que quando você se preocupa com a felicidade do seu colaborador, ele produz mais. Não estou falando que você precisa ter home office. Estou falando que você tem que se preocupar, achar os candidatos, as pessoas que se adequam à sua empresa, mas que você tem que se preocupar com a felicidade do seu colaborador. Sim. Se eles são tão capazes, o G4, a Ambev, e a Ambev, eu atendi a Ambev, há uma reclamação e há um disse que me disse, que você está me dizendo aqui agora,
de que ela tritura pessoas e que é não sei assim, que é assado, mas eu conversando com algumas pessoas que saíram da Ambev e que trabalharam lá como consultores, eles têm um trabalho assim gigantesco em entender e ser flexível para que esses colaboradores trabalhem bem. Vou te dar um exemplo. Na Ambev Tech lá em Blumenau, a galera faz home office. A galera vai trabalhar quando quer. As geladeiras de cerveja e coca e Pepsi e tudo mais são todas liberadas. Só que, meu amigo, você vai beber na hora do serviço, vão te julgar, mas você que sabe. Então, ela dá responsabilidade para esses colaboradores. Sim. Mas se você consegue um resultado tão extraordinário, acabando com o emocional das pessoas, imagina quanto você não conseguiria se você tratasse elas bem. Imagina quanto que o G4 não faturaria a mais se eles se preocupassem com a felicidade desse cara. Eu não sei se funciona essa lógica, cara. Sinceramente, claro. Eu não sei se funciona, né? Se aqui fosse Escandinávia, eu daria uma. Mas aqui é Brasil, cara. Se você afrouxar a rédea, bicho, você vai virar uma zona sem tamanho aqui. E eu não tô sendo. Como é que é? Lá veio o vitimista. Não, cara. Trabalho nisso aqui há 60 anos, mas cara. Não precisa ser e bonzinho. toda vez que você afrouxa a rédea, você acabou de falar, o cara levanta antes do avião pousar, o cara tá em pé com a mala na mão, né? Mas você não precisa ser bonzinho. É. E isso é atitude. E aí, se você contratar direito, então, eu contratei, eu vi se esse cara é pra quê? É o cara que tem atitude, é o cara que não é o canalha, é o cara que é quem eu preciso pra cá. Isso não vai acontecer. Sim. Porque eu tô contratando a atitude que eu quero pra estar aqui. Agora, se eu contratar de qualquer jeito, porque o problema começa muito lá atrás. Eu concordo com você, se você afrouxar tudo, né, e você manda a pessoa pro home office, a pessoa faz reunião dormindo. Eu acho que a pessoa que faz reunião dormindo, não tinha nem que ter segunda chance. Tchau, acabou. Mas eu acho que os outros não tem que pagar por isso. Então, poxa, é tão legal o home office, cara. Você produz mais. Claro, você tem os fora da curva. Absolutamente nada contra, cara. O que me pega nessa coisa, é exatamente essa coisa da responsabilidade. Pô, durante a pandemia e depois da pandemia, eu participei de N reuniões com contratador de palestra, tudo. Sentava para reunião, vamos começar a reunião, veio o filho de 1 ano do cara e sentava no colo dele, o cachorro em cima da... Aí a pessoa está conversando com você com uma criança sentada no colo. Meu... Não tem a mesma atenção. Não dá. Não. Tá, é lindo, que legal, mas não dá, bicho. Desculpa, cara. Isso não é home office. Não, isso não funciona. Isso é a zona, né? Ontem eu li alguém fez uma pergunta, não vou me lembrar, é tanta fonte de informação, não me lembro mais. Mas alguém perguntou para uma pessoa, ou eu estava lendo um comentário de um post que estava tratando exatamente dessa coisa. Como é que você faz para o home office, né? E era uma mãe, não, era um pai. Ele falou o seguinte, cara, eu faço home office, mas deu o horário do trabalho, eu me visto com a roupa do trabalho, eu pego a minha malinha no trabalho, meus filhos me veem com aquela roupa, e meu filhinho chega para mim e fala, papai, quando você chegar, mas à tarde dá pra gente brincar e não sei o que, ele falou, então eu nunca perdi, sabe, como é que eu vou dar um nome para isso aí? Os ritos do trabalho, ele falou, eu mantive dentro de casa. Então a hora que eu boto aquela roupa, as crianças sabem que mudou o mood, não é a hora de brincar com o papai, né? E esse cara não vai ter a criança no colo ali na hora da coisa. Mas a responsabilidade dele, né? Exato. Esse cara Tem o livro do CEO da Netflix, que é A Regra é Não Ter Regras. E assim, como é que funciona na Netflix? E não é cultural porque é Estados Unidos. Porque, cara, americano é folgado pra cacete. É uma cultura que ele construiu dentro da Netflix que, por exemplo, quem contrata e quem compra a passagem aérea que você vai usar é você. É primeira classe? Pode ser. Você precisa da primeira classe? Eu preciso porque eu tô cansado e eu vou fazer uma reunião muito importante, vou palestrar, Tá bom, então você pode comprar, não precisa pedir pra mim. Mas as pessoas têm responsabilidade de saber se é um voo pequeno, se é depois de um dia que eu tô descansado, eu não preciso comprar a primeira classe. Como que eu garanto que isso funciona? Porque eu trouxe as pessoas certas para esse time. Eu não tenho esse papinho de que aqui é uma grande família. Porque não é família, é aquela tia chata que te enche o saco. Que você não tem escolha, você tem que amar. Você tem que tolerar, pelo menos, essa tia chata. Agora, time, você não tolera. Time, se tem uma falha grave de comportamento, você manda embora. E você contrata outra pessoa que não tenha essa falha grave de comportamento. E aí você vê as coisas começarem a funcionar de fato. Agora, por exemplo, ainda falando do Thales e da Ambev.
Só para situar aqui, tá? Tem gente que tá ouvindo pra gente, não tô sabendo o que é. Saiu um trecho de um podcast, onde o Thales Gomes, que é um garotão, jovem, empreendedor, daqueles que fundador da aparece G4. tudo aí, fundador de uma empresa de educação chamada G4, que faturou milhões, etc. e tal, né? Ele aparece naquele momento, ele vem dizendo que eu não contrato esquerdista, porque esquerdista é folgado. E aí ele começa a contar, né? Em minha empresa é o seguinte, ontem, 11 horas da noite, estava todo mundo lá, hoje se eu for lá agora 8 horas da noite, está todo mundo lá, não tem essa história de home office, e o pessoal lá, se você não trabalhar 80 horas por semana, você não vai construir nada na vida. Então foi essa, e aí isso explodiu, não é novidade nenhuma, porque o que ele falou ali já está escrito, ele já tinha falado há muito tempo. A gente já sabia que Ryan Santos escreveu artigos a respeito disso, falando exatamente isso, cara, né? Então há muito tempo tem uma corrente que fala isso, mas era um corte de um podcast neste exato momento. Aí essa coisa explodiu. E é o que está sendo citado aqui, né? E o negócio é... Por que não cobra essa galera por produtividade? Cobra por produtividade. Eu acho que cobra, cara. Então se é produtividade, eu não vou cobrar o tempo do cara. E isso é uma visão antiquada de que eu compro o tempo do cara. Eu não estou defendendo. E quando eu ouvi, eu entendi a pegada dele. Eu falei, cara, esse cara cobra por produtividade e ele só tem cara que trabalhando 80 horas lá porque o cara quer ser ultra produtivo porque ele sabe que ele vai ganhar muito mais com isso. Então, ele não deve estar exigindo que o cara... Você não tem que estar aqui 8 horas da manhã e sair daqui 9 agora. Eu vou medir tua produtividade. Então peraí que eu vou trabalhar 25 horas por dia. E esse cara tá queimando o cartucho dele, da energia, do tempo dele ali, porque ele sabe que ele tem é o momento que eu tenho para aparecer. E aí vem um puta time competitivo, os caras vão, todo mundo trabalhar 25 horas por dia, ninguém vai admitir ficar atrás do outro, e a empresa vai virar um rojão. Não sei quanto tempo. E em 2 anos a gente tem 70% de pessoas com burnout. Então, que é aquilo vai custar caro. Que é o que está se comentando aqui agora. Tem também um corte que apareceu de uma moça dizendo que, tô dizendo que a geração Z não quer assumir liderança, isso aqui, porque quer. Porque a gente tá todo ferrado. Estão olhando para nós, cara. Estão vendo eu aqui fudido com burnout. Ele fala, eu não quero ficar que nem você. Logo, eu não quero estar na tua posição de liderança, não me. Exatamente. Não me e aí eu começo a questionar. E eu começo a questionar a inteligência do Thales. Porque nesse corte ele admitiu uns 3, 4 crimes contra a CLT. A gente pode discutir se a CLT é justa ou não. Eu não gosto da CLT. Cara, você tem 13º salário. Cara, já tá no ano. O cara que vai te contratar, ele tá deixando de te pagar mensal para guardar um pouquinho para te pagar o 13º. E a gente vê como um grande benefício. Então assim, você não gosta da CLT? A gente conversa sobre votar depois. Agora, o cara me admite num podcast que tinha todo o potencial de viralizar que ele comete crime contra a CLT. As pessoas não podem trabalhar esse tanto de tempo. Ele não pode contratar PJ e exigir que as pessoas estejam lá. Você vai ver, daqui a pouco, depois desse corte, esse corte vai ser prova judicial. Não, o MP já foi para cima. Então assim, já tá em cima. Então, quão inteligente foi essa ideia de falar o que ele fala no podcast? Né? Muito mais inteligente ele, por exemplo, cobrar essa galera por produtividade. E, de novo, é mais um conceito errado. Produtividade não é trabalhar 200 horas. Produtividade é fazer mais em menos tempo. Você vai olhar para os países que reduziram a semana de trabalho. 4 dias em vez de 5. A produtividade aumentou. As pessoas em 4 dias entregam mais do que em 5. Por quê? Porque eu tenho um dia para mim, eu tenho um dia para ir no banco. Me fala assim, você trabalha CLT das 8 às 18. Que hora você vai no banco? Na hora do almoço, se der. Não, aí agora a galera tem a sexta-feira ou um dia para ir no banco. Funciona em todas as empresas? É claro que não. No Hop Hari não funciona. No hospital não funciona. Mas dá para olhar para isso e olhar como um exemplo a ser seguido e de boas práticas para se fazer. Agora, você quer colocar todo mundo numa gaiola e falar, olha, quem vender mais vai ganhar uma viagem, quem vender mais vai ganhar um bônus de não sei quantos milhões, vai produzir? Vai, porque o ser humano adora uma competitividade, o ser humano é competitivo, só que não é sustentável. Funciona, parabéns, tá faturando 100 milhões de reais em um ano. Vamos ver quanto tempo dura. A Easy Taxi e a Singu não duraram. Ele está repetindo a mesma fórmula. Ou ele é inteligente a ponto de, a hora que fundir um parafuso, ele troca o parafuso. Ele bota outro lugar e a coisa prossegue ali. E aí a gente vai gerando mais e mais profissionais com burnout. É um bagulho muito louco. Essa discussão é muito louca. E sabe uma coisa muito legal, Luciano? Você
assim, dos podcasts que eu fui, e eu adoro em podcast, e eu já fui acho que uns 6 ou 7, adoro todos os hosts que já me convidaram, mas você foi o primeiro que discordou de mim. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque eu falo isso nas palestras, pô, o aplauso, o elogio, ele é bacana, mas eu não discordei de você. Não, né? você trouxe o contraponto. Na verdade, eu falei, cara, eu consegui ouvir o Thales e eu não Isso. fiquei puto com ele porque eu entendi o lado dele. Falei, cara, eu entendo o que esse cara tá fazendo. Eu entendo em que ambiente ele tá colocado, que papel ele tá fazendo ali, quem é aquele cara quem é aquele personagem que ele tá representando ali, né? O que esse cara representa? Que tipo de discurso se espera ouvir dele? É exatamente esse. Ele não podia falar nada diferente. Se ele falasse, não era Thales. Exatamente. Ele é essa figura. Ele tá assim jogando, como o Ryan é aquela figura. Ele tá jogando num ambiente onde, se ele não for assim, ele não é aquilo. Exato. E aí eu concordo com você. Ó, eu não sei quanto tempo vai durar. É provável que aquele negócio explode, vende rápido e parte para outra. Exato. Porque essas coisas talvez não... Ele não deve estar construindo uma empresa para durar 70 anos. Não. Ele está fazendo um negócio que rápido, vende e vai para outra. Né? E aí eu consigo entender. Eu trabalhei em autopeças durante quase 30 anos, né? E eu vi isso acontecendo no meu negócio, cara, sabe? Do cara mandar um gringo para cá, o gringo vem assumir uma fábrica, revolucionar a fábrica, fazer aquilo virar uma coisa doida, maravilhosa, com um puta resultado. O cara pega, ganha a promoção, vai embora para os Estados Unidos e larga uma bomba relógio aqui, que quando os caras foram ver, ele conseguiu construir um negócio do caralho que deu um puta resultado no curto prazo. Mas não era sustentável no longo, porque ele não ia aguentar. Só que a hora que apareceu o problema, ele já estava no outro cargo, no fim do mundo, não era mais accountable, como se diz ali, né? Então, eu consigo entender isso. Agora, se você tira ele desse ambiente onde ele está, daquele papel que ele faz, e traz ele para um outro ambiente, não vai funcionar. O Thales não funciona no ambiente, ele vai ser massacrado. Se ele for no ambiente do RH tradicional, ele vai ser massacrado. Exato. No jogo que ele faz, com aquela turminha que tem em volta dele, pô, tem um ecossistema onde ele gira. Que sustenta ele. É aquilo. Os concorrentes dele estão na mesma vibe. Eu consigo te dar o nome de 5 Thales. E é tudo a mesma vibe. Cara, bilionário, como é que é? 7 em 8, 8 em 7, e bilhões, ele só fala em milhões, né? E o puta carrão e não sei o que, eles são muito parecidos. Mas eu acho que se não for assim, não tem. Não funciona nesse sistema. Ele criou até essa persona pra ele, essa personagem, e tá tudo bem. Mas o que eu gosto e que eu acho legal é o debate. Puta, o debate é muito legal. Você trazer, e não necessariamente discordar, tudo bem, mas é trazer o contraponto. Olha, mas eu percebi um negócio aqui que é diferente. E você conseguir duas pessoas que têm pensamentos completamente diferentes e que concordam em outras coisas, conseguirem trocar ideias sem ofensa. Essa é a solução do Brasil, cara. Mas é do Essa mundo, é a solução do mundo. mundo. As pessoas... Você vai no Instagram. No Instagram eu combato a pseudociência. Né? Que é aquela história de... Cara, você pode acreditar o quanto você quiser em lei da atração, mas não é ciência. Não é lei bosta nenhuma. Aí você vai falar, porque a física quântica... Se você não é cientista, se você não estudou física quântica, você tem que calar a boca para falar de física quântica. E aí, as pessoas não conseguem debater sem me xingar. Sem me chamar de N nomes. Sabe o que aconteceu aqui há 3 semanas? Eu entrevistei um cara, o Pedro Cuco, é o nome dele. Conheci numa feira em Campo Grande, do agronegócio, tudo. Os caras montaram uma empresa lá e eles estavam mostrando um produto novo. Rapidamente, tá? Esse cara, ele tem uma empresa que trabalha com homeopatia há 40 anos, né? Só que é uma homeopatia veterinária. Então eles são, o negócio dele é veterinária, eles trabalham só na pecuária com homeopatia, e ele veio me contar a história e o produto que eles inventaram. Inventaram lá uma gaiolinha de plástico, dentro dela tem um produto homeopático, e o cara pega e, depende da cor dessa gaiolinha, serve para um tipo de coisa, para acabar com carrapato, etc e tal, e o cara joga essa coisa dentro do coxo onde o bicho bebe água, e aquilo fica lá X tempo, e o bicho devagarinho vai tomando homeopatia e vai resolvendo. Bom, ele começou a falar, eu falei, lá vai dar rolo aqui, porque no mundo aí fora, a ideia é que a homeopatia é água suja, não serve pra nada. E aí ele me dá a resposta, que é uma delícia, né? E, aliás, ele deu fora do ar, devia ter falado isso no ar, né? Ele falou, cara, eu tô com 40 anos no mercado. Meu pai e minha mãe trabalham com isso, minha mãe é homeopata e ela trabalha na pecuária, onde as contas são a segunda casa depois da vírgula. Alguém se sustentaria no mercado se não tivesse resultado?
Se eu tivesse propondo isso a você e não tivesse resultado para mostrar, você acha que eu ficaria num mercado competitivo como esse, cara? Onde uma bostinha você perde 40 quilos no boi. Eu falei, então, cara, eu não preciso discutir se dá certo ou não, eu tenho resultado para mostrar. Eu fiz e deu isso. Então, você quer contrapor? Me mostra. E aí o cara fala um negócio, você fala, pô, não tem argumento, bicho. Para brigar com ele, E ciência como é que eu faço? é questionamento. É? Né? Eu não tenho uma. Minha mãe sempre me deu homeopatia. Não é um negócio que eu estudei para saber se é pseudociência ou não. Muitos dos meus colegas diriam que é pseudociência, mas eu realmente não consigo contrapor. Mas o que me espanta é quando a argumentação parte para ofensa. Né? Esses dias eu coloquei um vídeo uma narração do Hélio Couto. E ele começa: tudo é feito de átomos. Aí eu corto e eu entro. Verdade. Continua. E todo átomo tem um campo eletromagnético. Aí eu entro e falo: não. Somente átomos desestabilizados têm um campo eletromagnético. Lembra na aula de química, na escola, a camada de valência, os elétrons que estão instáveis, né? Então, por exemplo, o carbono só conecta com outro carbono numa ligação covalente, porque falta 2 elétrons em cada um, não sei o que lá. Quando ele está desestabilizado, ele tem certo campo eletromagnético, mas na maioria dos casos, os elementos que a gente tem à disposição, eles estão estáveis, portanto não tem campo eletromagnético. Aí eu, tá, mas prossiga. E aí esse campo eletromagnético atrai a frequência que ele tem. Aí eu falo, primeiro, que campo eletromagnético não atrai frequência, porque frequência é uma propriedade de onda e não uma propriedade de partícula, e a frequência não é uma coisa para ser atraída. Então assim, eu coloquei elementos que eu tenho propriedade para falar, porque eu sou engenheiro, eu estudei essa desgraça. Odiava, mas eu estudei. Eu tenho um CREA e um diploma para me dar essa autoridade. Eu fiz iniciação científica, fui para Toulouse e tudo mais. E aí você vê as pessoas comentando, xingando minha mãe para baixo. Ou seja, quando se questiona o que a pessoa acredita, a pessoa... E eu não estou falando de religião, hein? Não. Religião eu concordo que não se discute. Agora, eu estou falando de ciência. Ciência é para ser discutida. Sim. E as pessoas não estão dispostas a discutir isso. Então aí eu continuo sempre que eu posso. Não é meu tema principal, porque eu tenho minhas palestras, eu tenho fala de felicidade, eu tenho Hopi Hari. A gente passou pela pandemia, ficou muito claro, cara. Do mesmo problema que você tem os negacionistas do lado, você tem o cientificista do outro. Ambos, cada um numa ponta, um dizendo que a verdade absoluta existe, o outro dizendo que não acredita em nada. Um choque. E você no meio fala, porra, cara, eu vi médicos... 2 médicos com 40 anos de profissão, os 2 com todos os diplomas, certificado, premiação pra cacete. Um falava A e o outro falava B. E um era o oposto do outro. E é isso que a ciência prega. E aí? Questionar. E aí? Você faz o quê? Eu aqui no meio dos dois falo, e agora? Tomo ou não tomo? Vou ou não vou, né? Mas está lá. Cara, muito bom papo aqui. A gente já passou. Me diga uma coisa aqui, para encontrar você... Cadê teu livro? Ele está em produção. Muito bem. O livro já está registrado, porque assim que eu fiz a palestra e descobri o nome Gente Feliz dá Lucro e Não Enche o Saco, sim, a minha esposa falou, registra porque vão pegar. E aí eu fui na Biblioteca Nacional, criei um livro com Lorem Ipsum e registrei a primeira versão. Então tá lá registrado, mas vai sair entre final desse ano e começo do ano que vem. Mas independente do livro, vamos lá. Quero te seguir na rede, quero conversar com você, quero te contratar. Como é que faz? @bruno.uau. Uau de U-A-U. Bruno.uau. Bruno.uau. Okay. No Instagram. E no LinkedIn você vai me achar como Bruno de Oliveira Gonçalves. Coloca Bruno de Oliveira Gonçalves Hopi Hari ou Bruno Gonçalves Hopi Hari. Você vai me achar com facilidade. Perfeito. Cara, obrigado pelo papo aí. Seja muito bem-vindo ao Leadercast. Muito viu? Obrigado. O tema que você toca, especialmente esse final nosso aqui, é fundamental, cara. Se eu pudesse fazer um resumo do que a gente conversou aqui, falou, cara, a área de seleção e, sabe, recrutamento e seleção devia ser que nem aquela história que pênalti é um negócio tão importante que tinha que ser batido pelo presidente do clube, né? Não pelo jogador, né? Recrutamento é um negócio tão importante que tinha que estar sentado no board, cara. Tinha lá, eu quero saber como é que é garbage in, garbage out, né? O que vai entrar aqui? Impedir que entre garbage, cara. Ele tinha que ser um negócio de puta estratégico ao extremo. E a gente não vê isso acontecer, cara. Eu não consigo ver o RH sentado no board, entendeu? E
passa-se anos e não acontece. O RH é cadeira estratégica. Eu tenho uma grande amiga que começou sendo minha cliente, né? Ela é diretora de RH da Léo Madeiras, que é a Roberta. Né, Roberta, você está me ouvindo aí? Um beijo para você. E ela fala isso. RH é estratégia. Sim. Né? E se você é líder e você ainda não entendeu que você não consegue dar resultado sozinho. Sou líder de vendas. Você tem que vender? Não, cacete. Você tem que cuidar das pessoas para elas venderem. Eu sou líder de engenharia. Vou fazer projeto? Não. Você vai cuidar dos seus engenheiros para eles entregarem o projeto. Porque sem eles você não faz nada. Então tira a mão do relatório e cuida das pessoas primeiro e o relatório você faz depois. É isso. Se eu pudesse deixar uma mensagem final primeiro as pessoas, o relatório depois. Grande abraço. Muito obrigado.